Que a atividade física é importante, isso já é um fato mais do que comprovado. Mas qual é a relação dessa importância quando a gente fala de cura de traumas, de prevenção de traumas, de maternidade? Qual que é essa relação com a atividade física? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, é minha amiga da profissão, para quem não sabe, eu sou professora de educação física também, para bater esse papo. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna e educadora parental, e nós vamos falar hoje sobre saúde e bem-estar. Gabi, muito obrigada por aceitar o Agradeço. convite, por estar aqui, por se disponibilizar. Eu vou pedir para você se apresentar também para o pessoal saber com o que você trabalha, né, um pouquinho da sua trajetória. Tá bom, Nath, obrigada pelo convite, né? É muito importante estar aqui, o destino nos uniu mais uma vez, né? A gente se encontrou por acaso. É muito importante para nós, né, como professor de educação física, ter esse espaço. Eu sou uma defensora nata, assim, da atividade física, então estou muito feliz de estar aqui. Então, eu sou a Gabi, eu sou mãe da Lia, ela vai completar 3 anos agora. E eu sou professora de educação física, sou especialista em gerontologia, que estuda o envelhecimento humano, e eu tenho uma empresa que chama MiFit Senior. É uma empresa que a gente presta serviços de educação física em casas de repouso, mas a gente atende também personal sênior, tudo que envolve a terceira idade a gente atende também. Tá? Ai, gente, assim, você falando de educação física, foi tão legal o nosso encontro, eu vou Foi mesmo, voltar a foi ótimo. trazer, porque a gente se encontrou no Shiban, né, há muitos anos atrás, eu acho que eu ainda estava cursando, não sei se eu já tinha me formado ainda em educação física. E aí, nesse ano novo, nossas filhas brincando ali junto e a gente Brincando. se reconheceu. Porque, por mais que eu tenha me afastado da educação física, né, hoje não atuo mais trabalhando com isso, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo na minha área, eu vejo a importância Total. dessa área, quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala de prevenção de traumas e cura de traumas, Com inclusive, né? certeza. O Bessel van der Kolk, ele tem uma obra bastante extensa, onde ele usa diversos recursos de atividade física para ajudar na cura do trauma em si. E quando eu estudei educação física, eu não tinha nem dimensão Sim. disso daí, né? A gente fala dos benefícios para a saúde, mas não fala também para essas questões mais traumáticas e de autorregulação também, que é um ponto muito importante na maternidade. Não, com certeza, assim, a gente que estuda um pouco da atividade física e a importância dela, hoje na prática eu vejo, né, por exemplo, a minha filha ela faz natação desde os 6 meses. Uhum. Então o pessoal: "Você é louca, vai colocar a criança 6 meses", mas hoje eu posso falar, Nath, com toda certeza, se a Lia cair no meio de uma piscina, ela não morre afogada, Sim. né, e a gente vê uma taxa altíssima de afogamento na infância, de 0 a 5 anos, que é o grau mais, assim, mais perigoso, né, que a gente diz, e hoje eu falo que ela se cairia não morreria afogada, né. Então é curioso falar sobre isso da atividade física, porque além dela ser salvar a vida do teu filho, né, nesse momento, se ela caísse, se ela não fizesse atividade física, por exemplo, a natação, se ela caísse no meio da piscina, qual o trauma que isso geraria para ela? Sim, sim. A criança ia assustar, a criança ia se debater, a criança não ia saber, né, sair da piscina sozinha. Isso é muito importante, porque na natação infantil eles ensinam exatamente isso. Sobrevivência. Depois eles pontuam fundamentos da natação, do esporte, aí é uma outra coisa. Na natação dos bebês, né, que a gente fala, eles pontuam exatamente a sobrevivência da criança. Sim. Isso é muito importante, fora que outros benefícios, né? Então, melhora a parte pulmonar, melhora a concentração, então vem trazendo outros benefícios e essa prevenção do trauma que fica na criança, né? Porque a Sim. gente sabe que tem criança que tem medo de colocar a cabeça no chuveiro, assusta, né? Sim, tem Então, desconforto. tem desconforto. Então a gente precisa, claro, entender qual que é a realidade dessa criança, mas também precisa tentar colocar um esporte que seja para ela poder praticar, para poder, né, se desenvolver e ter essa melhora do trauma. Sim. E que, assim, crianças são totalmente do movimento, né? Total. É uma necessidade inata, né? Hoje, quando a gente fala de ritmos biológicos, movimento é um deles. E eu percebo que na sociedade que a gente tem vivido atual, tem se direcionado, assim, mais para outras tarefas do que para o movimento em si. Então, hoje você vê crianças ali de 2, 3 anos que deveriam estar brincando, fazendo esporte, se movimentando, estão ali sentadas na cadeirinha, tendo que copiar, né, alfabetizando precocemente.
e deixando de lado algo que é fundamental para o desenvolvimento daquela criança. Como que você percebe isso, por exemplo, assim, a gente falando de nível educacional, que não é obrigatório o professor de educação física no ensino infantil e na creche? Isso dói na alma, né? Porque a gente vê uma especialidade que é tão importante na educação infantil não sendo obrigatória e deixando de lado. Às vezes, a gente não está falando que a gente está treinando atletas, Sim, né? A gente não entra na educação infantil para treinar a criança, né? A gente vem para ensinar algo e para trazer os outros benefícios que a atividade física vai proporcionar para ela. Sair daquele ambiente, ir para um ambiente, né, por exemplo, às vezes de quadra, né, aonde o professor de educação física traz o lúdico, traz o correr livre, né, tem esse momento. A criança precisa sair daquele ambiente, né, e só o fato dela sair na aula de educação física já não sei você, mas o professor de educação física na minha época era o querido da escola, né, e como não ser obrigatório, né. Então é muito difícil para nós professores ver essa realidade, por isso que hoje eu falo, então como mãe, eu incentivo o esporte. Eu fui uma criança na qual meus pais incentivaram, então colocava a gente no judô, futebol, natação, balé, tudo que podia eles colocaram. A gente não seguiu, porque a gente não se tornou atleta mesmo, mas sempre estava envolvido em alguma atividade física. E a gente vê o quanto foi prazeroso isso na infância, né, o quanto a gente conseguiu aproveitar no dia a dia sim. depois, né, às vezes na hora você fala: "Ai, não quero ir nessa aula", mas depois você colhe os frutos, né, então isso é muito importante. Eu acho que tudo bem que agora não é obrigatório o professor, mas em casa os pais podem escolher. Eles precisam escolher boas coisas para os filhos, né, eu enxergo dessa maneira. Por que não enxergar então, por que não escolher a natação, de repente o balé agora, que é a partir dos 3 anos que pode entrar, tem aula de dança para criança, tem o futebol, tem judô que traz tanta disciplina. Então já que não é obrigatório, os pais precisam em casa ver como trazer essa Viabilizar isso criança, daí. viabilizar para essa criança. É, assim, não só o esporte em si, né, mas hoje se perdeu muito essa questão até de levar a criança no parque, para Muito. brincar livremente, né, para ter esse contato com a natureza, que é algo que a gente pode, né, pelo menos deveria poder proporcionar para os nossos filhos. Claro que eu estou, de novo, falando de um recorte às vezes privilegiado, né, eu entendo que existem outras realidades, mas eu acho que sempre tem um meio para que a gente pode inserir o movimento e a atividade física dentro da rotina Não, daquela com criança, certeza. né, mesmo dentro de casa, eu posso de repente fazer brincadeiras, e eu estou participando junto. Eu não sei se você já ouviu falar no John Bowlby, que tem a teoria do apego seguro. O brincar, ele é um dos pilares da teoria do apego seguro. Brincar. E não só como importante para o desenvolvimento da criança, mas importante para a relação pai e filho também. Sim. E hoje se perde isso, né? Porque aí os pais não brincam também junto, não participam, não se relacionam nesse momento. Sim, é difícil isso, né? Essa história dos parques mesmo, o pessoal fala, ai, Gabi, como, né? 2, 3 vezes por semana eu tô dentro de algum parque, deixando correr no meio do barro, no meio da natureza, né? Sentir a natureza. Porque às vezes a gente vê a realidade dos pais em eu vou para o shopping, que eu vou deixar a criança brincando ali naquele espaço fechadinho, eu vou ficar sentado mexendo no celular, ou eu vou brincar de pega-pega no parque. Isso também acho que é um trauma nosso, né, Nath? Do pai e da mãe, que carrega essa infância que foi difícil, foi uma outra realidade, né, antigamente. Então, a gente pode proporcionar isso para os nossos filhos de ter um outro ambiente, de estar num ambiente livre. Claro que assim, ambiente com chuva, tudo, talvez não daria, mas eu acho que para uma criança Mas ser acho que até saudável, com até com chuva, chuva, eu Gabi. gosto. Eu sou defensora dos parques, eu falo pro pessoal, eu amo, tô sempre. Mas eu acho que a pessoa precisa colocar numa rotina, né, Sim, esse brincar livre no parque é tão gostoso, gente, ver eles sim, correndo na natureza, é tudo, sim. assim, então eu incentivo muito, e é uma forma, assim, a gente fala, gastar energia boa. Sim, A sim. criança vem, assim, cansado, com aquele cansaço de: "Mãe, foi muito bom, liberei endorfina, fui feliz, gritei, corri, pude ser eu mesma". Isso é Exatamente. muito importante para o desenvolvimento deles, né. É, e você estava falando da chuva, né, que eu acho que hoje é um tabu. "Ai, vai ficar doente se correr na Muito. chuva e não sei o quê". Eu estava bem no início do ano, né, eu conversei um pouquinho com você da minha revolta da lista de materiais da minha filha desse ano,
E aí minha amiga que mora na Alemanha falou: "Ai, Nath, eu vou pegar a lista de material daqui da Alemanha, de uma amiga minha que tem criança na mesma faixa etária que a sua, para você comparar como que é". Eu falei assim: "Ah, eu quero, me dá para ver". Gente, tinha galocha, capa de Olha que chuva. beleza. Por quê? Porque eles viabilizam, então, da criança brincar com segurança na chuva, na natureza, eles prezam por isso. Eu falei: "Gente, que sensacional, né?". Eu amo. Nossa, eu amo. Na época de frio mesmo, natação, cadê as mães? Ah, não, tá muito frio, o filho vai gripar, vou comprar briga. Eu sei que eu vou comprar essa briga. Mas, gente, criança não gripa no frio, né? Claro que se a criança estiver doentinha, pode acabar piorando ou um desconforto, mas não, o frio não traz a gripe, né? Sim, Então, são os vírus, né. deixa a criança entrar na piscina gelada, deixa a criança sentir a água gelada da chuva, isso é muito importante, né? Até porque a gente fala, né, dos pés ali, eles precisam ter contato com o solo. Criança, você já vê, às vezes, crianças de 3, 4 meses com sapatinho, né? Isso é muito difícil. É lindo para foto? É lindo, mas a criança precisa sentir o solo. A pessoa sempre fala: "Ai, Gabi, a sua filha é uma criança que não gosta de usar sapato". Eu não gosto, eu também detesto. Se eu pudesse, eu daria descalço fácil, assim. Então é importante pôr os pés na grama. Aquilo, Nath, traz, assim, uma melhora para a curvinha do pé, né, para Sim, essa curva. Então só traz benefícios, então por que não? Mas a gente vive numa era que não pode, que a criança toda hora é: "Desce daí, por que que você está escalando?". Por que que não deixar a criança escalar? Tem esportes também para sim, isso, mas por que não deixar a criança escalar, né? Isso é muito importante. Os pais privam muito e às vezes inocentemente, né? Assim, porque vai fazer bagunça, porque vai sujar, porque isso, porque aquilo, e acaba deixando a criança recolhida, né? Então, sim. uma criança que não tem contato com esporte, uma criança que não tem contato com o parque, quando pisa na grama estranha a textura. Então vai sendo assim, mais ou menos nesse caminho que a gente vai levando a prática da atividade física e a melhora do condicionamento físico dessa criança e essa gasto de energia, né, que é muito importante. Sim, sim, né, dessa necessidade. Hoje tem alguns, né, professores, às vezes, família que chega: "Ah, mas ele não para quieto dentro da sala de aula, mas ele não se concentra". Mas claro que não, porque era para ele estar brincando, correndo, entendeu? Se tivesse esse momento muito bem organizado, né, e atendesse essa necessidade da criança, ela ia conseguir em algum momento sentar, se concentrar ali num desenho e tal. A criança não vai ficar 24 horas pulando. Às vezes tem criança que tem um pouco dessa Tem. necessidade, mas a maioria vai gastar essa energia, vai liberar endorfina, vai atender essa necessidade que o corpinho dela precisa e depois vai conseguir. E depois tudo bem, aí ela pode sentar para fazer a atividade que é por isso que é tão importante, voltando no assunto do professor, É, porque é aquele momento que ele vai gastar aquela energia e ela vai voltar para a sala de aula muito mais concentrada, né. Por exemplo, no judô, ensina disciplina para a criança, não aquela disciplina, né, sim, sim, militarzona, autoritária. autoritária, não, é uma disciplina boa que ensina a criança a se concentrar no que é preciso e depois tem o momento de brincar. Na natação, quando a gente entra com os bebês, a mesma coisa, tem o momento do foco da criança ali, a gente ensina a criança junto e depois tem o momento do brincar livre. Então tem as etapas, né? Isso é muito importante, né? A criança vivenciar isso. Porque quando ela chega na sua casa, né, depois de um esporte, ela vem te contar como foi, ela vem te contar o que ela aprendeu de novidade. Não que na escola ela não vai fazer, ela faz também. Mas no esporte é diferente. Eles chegam com uma felicidade diferente, a tal da Sim. endorfina, ele a gente fala, o hormônio da felicidade. Essa é a real, que eles chegam realizados, sabe. É, é. E aí você falando disso daí, né, que você falou bem lá no começo, ai, que eu não sei você, mas os professores de educação física sempre são os queridinhos. Claro que são, porque estão atendendo minimamente a necessidade daquela criança, né, de ter esse momento prazeroso. E aí eu fico triste, né, primeiro que assim, é contra a lei o que eu vou comentar aqui, mas que muitos professores, infelizmente, têm a prática de, ah, se a criança não se comportar dentro de sala de aula, eu não vou deixar ir para educação física. Eu não vou deixar ir para o recreio. E aí, olha só como forma um ciclo pior ainda, porque aí invisibiliza de novo a necessidade daquela criança, aí ela fica mais agitada ainda porque não conseguiu dar vazão para aquilo que ela precisava e se comporta mal, porque claro, né, a gente tá ali, ferindo vários, né, ritmos biológicos. Mas só para reforçar aqui, gente, isso é contra a lei, tá bom? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança tem direito ao lazer e ao esporte dentro da sala de aula. Então, professor, se você tá me ouvindo, me ouve com coração aberto, não faça isso, tá? É contra a lei. Isso é muito importante. Eles se colocam no papel de vilão, Assim, não é? É aquele papel, é aquela troca desnecessária, porque ele coloca o professor de educação física naquele: "Nossa, poderíamos ser todos iguais?".
né? Todos os pedagogos, todos os professores de história, Sim, português, porque cada um tem uma cada um função tem uma função muito importante. importante, muito importante. Por que não sermos todos iguais na sala de aula, na escola, né? Por que que traz esse paradigma de, o professor de educação física, se você não se comportar, você não vai fazer educação física. Gente, isso Mas é por quê? Porque é o prazeroso, né, e eu tô querendo punir aquela criança, tirando aquele prazer que ela vai sentir na aula de educação eu acho que ela física. acaba até pegando bode, sabe, da situação. Sabe aquela história de que, meu Deus, eu não aguento mais ouvir essa professora falar, eu quero correr, eu quero brincar. Porque essa é a infância, né? Não sei se você lembra da sua infância assim, mas eu lembro Ai. do correr, do brincar. Subir em árvore. Nossa, aquele brinquedo lá, que a gente fica, sabe, aquele de ferro que você fica subindo, escalando e Sim. fazer. Gente, esse era o meu preferido. Então, tá vendo? Olha como é importante, a gente é maravilhoso esses parquinhos, né? E hoje em dia eles estão modernizando ainda melhor para poder aceitar, pegar os pequenos também da faixa Sim, etária das meninas, né? Então, nossa, eu acho fantástico, assim. Eu acho que é o prazer da criança poder ser livre para poder escolher se ela quer subir um pouquinho mais alto ou aqui tá bom, é a minha zona de segurança. É muito importante para essa criança, né? É é que prazeroso. eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que a gente às vezes também não sabe gerenciar o nosso, porque não é o medo daquela criança, é o nosso medo É, total. da criança cair, se machucar, a gente não sabe gerenciar e a gente acaba privando, né? Querendo colocar ela numa bolha e acaba impedindo ela de explorar algo que, né, que tudo bem, se eu tô ali na retaguarda, eu tô olhando, eu tô atenta, ela pode explorar isso. Se acontecer alguma coisa, eu tô ali para socorrer, Sim, pra segurar. Eu né? eu tenho muito trauma de altura, assim, eu tenho medo, pavor, assim. Mas quando a minha filha fala: "Eu vou subir nesse brinquedo", uma parte de mim, gente, vou falar, vou ser honesta, uma parte de mim fica: "Não, melhor não, acho que não". Mas a outra parte fica: "Não, vamos. Você quer que a mamãe sobe com você pra" "Não, não precisa, mãe, eu subo sozinha". "Então tá bom, então vai". Então ela sobe, né, ali no tem um parque em Santo André que tem os brinquedos mais altos. O coração fica apertado, porque é o nosso trauma, é sobre o Sim, nosso medo, mas se a gente não deixar ela explorar, ela vai criar um medo em cima de um medo que não existe, né, na sim. verdade, esse medo não existe na cabecinha dela ainda, né. Talvez, eu também não era uma criança medrosa, sempre explorei muito, mas depois eu me tornei uma adulta um pouco mais medrosa. Então, talvez você crie ao longo da vida, mas na infância ela não vai criar, porque a gente deixa ela livre Explorar para com explorar, segurança, com né? segurança, claro. É o que a gente estava falando da natação. Não deixem, isso é importante falar, gente, para vocês, não deixem as crianças sem supervisão, né, não dá, não dá para deixar de 0 a 5 anos, eu acredito que não tem como pouco mais, talvez eu julgaria, assim, uns 7 anos. Não dá para deixar sem supervisão no em qualquer esporte, precisa de uma supervisão da natação, até mesmo vai assistir aula do judô, vai assistir aula do balé, fica ali de olho no teu filho. Mas, se você não der a oportunidade dela explorar ali, descobrir se ela gosta ou se ela não gosta, o momento é agora, né, porque depois que você cresce, você até entra em algum esporte, mas aí eu acho que não é a mesma coisa, eu acho que a criança tem que praticar naquele momento da primeira infância. Sim, sim. E construir hábitos, né, Gabi, assim, tudo bem, hoje me falo de um lugar, assim, mais sedentário, infelizmente, mas eu tive uma infância e uma adolescência muito ativa. Eu vou estender até um pouquinho mais ali, meus 20 e tantos anos, eu sempre fui muito ativa, isso foi muito benéfico. Tem uma pesquisa que o Reino Unido estava fazendo sobre capital mental. E aí, como o estresse tóxico prejudica, né, o nosso capital mental, e aí dali eles têm várias coisas que vão atenuando isso durante o caminho. Então, às vezes, tá, eu tô vivenciando estresse tóxico, mas eu tive uma testemunha auxiliadora que me deu suporte, me amenizou, e lá sempre eles colocam o esporte como esse Olha que bom. atenuador, né. E aí eu lembro que, assim, a gente teve uma infância um pouco complicada, eu e minha irmã, nesses quesitos em casa, né, um pouco mais autoritário, rígido, violento em alguns momentos, mas a gente sempre praticou a dança, o balé e o jazz. E aí eu falo assim: "Gente, poderia ter sido muito pior se não tivesse a dança na nossa vida", e Sim. teve a dança e foi maravilhoso, porque, né, isso amortecia esses impactos que a gente tinha por um outro lado. Que é nessa pesquisa que o Bessel traz nessa linha, e também na integração, porque quando a gente pratica o esporte, a gente integra, né, a mente Sim. e o corpo. Então o pessoal fala assim: "Ah, mas é só benefício para o corpo". Não é, benefício para a mente, Pra para o mente. emocional, para tudo isso. Hoje que você eu vou deixar para entrar no assunto da terceira idade mais para frente, né, Uhum. porque com certeza você tem aí
algo para contar, como isso é importante também nessa fase da vida, né, se manter ativo. Mas, por exemplo, na fase adulta, né, que a gente está falando, você como mãe que pratica, você sente que você tem mais facilidade em lidar com certas situações de regulação emocional, por exemplo, com a sua filha? Ah, não, sem dúvida. Se você for pensar, são poucas pessoas, assim, no nosso convívio que fala: Eu amo muito ir todos os dias para academia às 5 horas da manhã". Uhum, A gente vai porque precisa, né, a gente uhum, precisa fazer. Claro que depois que você tá ali, você não se arrepende de ter vindo. uhum. Isso é muito importante. Então você vai até lá, faz o que tem que fazer, treina, faz o seu treino e depois você não se arrepende de ter ido. Você briga antes de ir com você mesma, né, isso é importante. Sempre sai na porrada com você mesmo, porque você não quer ir, você quer ficar dormindo mais um pouquinho, você quer ficar jogando Instagram aqui fora, o tempo fora, mas isso vendo com uma perspectiva de mãe para correr atrás da minha filha, praticando atividade física é 1000 vezes mais fácil de correr, de brincar que eu digo, né, do que se eu fosse talvez uma mãe sedentária, com preguiça, porque o sedentarismo ele não traz só consequências físicas, ele traz um pouco de depressão, Sim, né, a gente fica ansioso, então a atividade física nesse contexto, ela te ajuda a sair um pouco dessa ansiedade, dependendo do grau, claro, né, dessa patologia, mas você consegue liberar um pouco dessa endorfina, voltar feliz, realizado, e uma coisa muito importante como mãe, Nath, que eu aprendi, é cuidar de si mesma. sim, Porque a gente como mãe, como empresária, como professora, esposa, dona de casa, né, a gente fala ali dona do seu lar, você acaba não olhando para o foco principal que é você, uhum, né. Então quando você vai na academia, você coloca a música que você quer, você não fica escutando o Mundo Bita no carro, você vai com a música que você quiser, você vai com a roupa que você se sente confortável, é o seu momento de se cuidar. Seja academia, no beach tênis que está em alta, numa hidroginástica, num pilates, tem que ter uma pausa no seu dia para fazer algo por você. Então você pega ali as suas 24 horas e escolhe algo para você fazer, o que você gostar, porque às vezes tem pessoas que não são amantes da academia, tem muita gente que não gosta mesmo. uhum. Então você precisa fazer alguma coisa como mãe para o teu filho também se espelhar, porque às vezes eu chego em casa cansada, suada da academia, ali, olha para mim e fala: "Mamãe, onde você estava?". Filho, eu estava treinando na academia, assim, ó, pra ficar forte, pra gente brincar". Isso é inspiração pra ela, porque depois que ela Sim, vai lá pra nataçãozinha dela, tudo, ela fala para o pai dela: "Olha, papai, eu tô indo pra ficar forte, pra brincar melhor, né, pra eu", enfim, a gente vai falando os benefícios e ela sabe disso. Então isso também é o espelho, você é o espelho do seu filho. Como que você quer que ele te enxergue bem se você não tá bem com o seu corpo, com a sua autoestima, né, com o seu humor? Porque a atividade física muda muito o humor sim, da gente, a gente vira outra pessoa fazendo, praticando, né. É diferente de você ficar ali largado no sofá, que as pessoas falam isso, sobre tempo de qualidade, né. sim, A gente acha que a gente tá em casa, às vezes, com a criança e tá ali. E não é só estar ali, né, Nath, você melhor que ninguém vai poder falar pra gente, tem que estar ali de corpo e alma, uhum, completamente, né, não adianta eu, diferente da, né, assim, eu tive uma infância muito feliz, meus pais sempre nos acolheram muito bem, então eles incentivavam a gente a praticar o esporte, eles levavam a gente para viajar, para parque toda semana, então a gente teve uma infância muito boa, eu e meu irmão, então eu tento trazer ao máximo isso para minha filha, né, essa educação bem positiva que eles tiveram com a gente. é, e você estava falando aqui, né, e eu sempre falo assim para as mães que, primeiro, não existe educação respeitosa se você não se cuidar. Você precisa se cuidar, você precisa se olhar, você precisa encontrar meios para que você se regule também. A atividade física é um destes meios, para que você consiga minimamente, ser respeitoso com seu filho também. E Sim. aí vem do exemplo que você estava falando também. Então, eu me cuidando, eu também estou dando exemplo para o meu filho que ele precisa cuidar dele, né, do corpo dele, da mente, enfim, de tudo. Então, é muito importante essa parte do autocuidado. E uma outra parte, assim, que sempre me toca quando a gente fala de educação física é que muita gente, se você for perguntar, vai, 99,9% dos pais vão falar que morreriam pelos filhos, Sim. né? Eu morreria, tá? Mas e quando a gente inverte a pergunta, e você viveria pelos seus filhos? Porque é diferente, você tem que cuidar da sua saúde para você viver,
Sim. para os seus filhos, né, para você estar ali, para você ter disposição para brincar, como você falou, para você ter disposição de estar presente, para você ter saúde, para ter uma longevidade também e acompanhar o seu filho, né. Se a gente não se cuida, se a gente não se preocupa, e aí me acontece o quê? Eu não vou conseguir brincar com meu filho, eu não vou ter saúde para carregar ele no colo, eu não vou ter longevidade para acompanhar ele se formando, por exemplo, e a gente esquece disso, Com certeza, né, de com certeza. viver, de se cuidar, de viver para eles também. Sim. Não, você vê mães, assim, que passam 24 horas com o filho, decidiram não mandar para a escola, então vivenciam ali a maternidade 100%. Ela não tem uma hora do dia para se cuidar. Aí o filho fala: "Senta aqui, mãe, vamos brincar de montar os blocos". Ah, ela não consegue sentar no chão. Ela tá exausta. Ela não só fisicamente, mentalmente, porque a gente que é mãe, Nath, a gente sabe o Sim, quanto a gente exige, né. exige da gente, né, a gente quer entregar o melhor, mas às vezes não é o melhor que ele precisa naquele momento. Uhum. De repente, se você tirar uma hora para o seu dia, né, conversa com o marido para o marido ficar um pouquinho, acorda, às vezes eu 4 horas da manhã acordo, pego minhas coisas, vou para academia, porque eu sei que no momento daquele dia é o que eu vou ter. Então, se a gente não tirar esse momento para se cuidar agora, a nossa geração é uma geração de mães que tá tendo filhos um pouco, né, Mais depois um tarde. pouco mais tarde, Uhum. depois dos 30 e poucos anos. As nossas mães não, um pouco mais cedo. As nossas avós, então, 17, 18 anos, elas já tinham filhos. É uma realidade física diferente, é biológico, né, a gente Sim, vai sentindo com o avanço. Eu sempre falo: "Tinha 20 e poucos anos, perdia peso assim". Agora com 30 e poucos, a história parece que não, mas de 2, 3 anos pra frente, o sim, metabolismo vai só ladeira abaixo, né, então é muito difícil. Nossa, isso é muito complicado. Então, o que você quer ser para o seu filho, né? Essa é sempre a sim, pergunta. Então isso motiva, eu espero que a gente consiga nesse momento, motivar as mães a se cuidarem, a procurar ajuda se necessário, né, porque essa mãe ela não tá sendo ouvida. Ela sim, não tá conseguindo pedir ajuda de algum jeito. Então, quando ela entra numa academia, às vezes é só para ela ser ouvida mesmo, para ela sim. se cuidar, né, então isso é muito importante. Sim. E hoje, assim, não de maneira irresponsável, claro, né, porque eu acho que sempre tem que ter uma supervisão. Mas hoje a gente tem também outros meios de praticar atividade física, né, então às vezes eu não consigo ir numa academia, mas eu consigo de repente, eu tenho uma consciência corporal um pouquinho melhor, fazer uma aula de ioga de uma professora do YouTube online, ou então eu pago para um professor me dar aula online, Sim, porque tem essa possibilidade hoje, né, de algo que você consiga fazer dentro da tua realidade, que às vezes não vai ser de 1 hora, mas 20, 30 minutos do seu dia que já vai te já dar uma vai, com condição certeza. melhor. Não, com certeza. O meu pai, quando ele pesou 204 quilos, que ele foi fazer a primeira bariátrica, Uhum. ele precisava perder peso. Mas aí vem: "Eu não vou entrar numa academia. Olha meu tamanho, eu não vou entrar numa academia". Então: "Pai, como é que a gente vai fazer?". Montei um treino em casa e ali ele perdeu 30 quilos. Meia hora por dia, é o que você falou, às vezes é o que você Sim. pode, é o que você precisa, é o que vai dar para fazer, então faça, né. Então, seu filho vai tirar a soneca da 1 às 2 da tarde, pega esse momento para você ligar lá o YouTube, tem muito conteúdo rico hoje, graças a Sim, Deus, assim, é muito importante isso, né, que a gente tem muito professor que fica bravo com esse conteúdo, eu acho que não, eu acho que é muito rico, né, a pessoa às vezes não tem disponibilidade, às vezes não tem financeiro, N situações, sim, por que não usar a internet a favor disso, né. sim, Então isso é muito legal, então às vezes é a meia hora que tem, é a meia hora que precisa para ser feito alguma coisa, né. sim. E claro que assim, com responsabilidade, né, vou reforçar aqui, porque às vezes Isso, a gente não tem a consciência corporal e eu posso estar fazendo algo que está me prejudicando. sim. Mas uma aula de dança que tem, por exemplo, na internet, uma aula de yoga iniciante, né, uma aula mais iniciante, eu acho que a gente tem a condição e a capacidade de fazer. E aí é até uma porta de entrada para depois você buscar mais. Ah, sim. Às vezes é só um chute inicial, Sim, sim. né. No YouTube, eu não me lembro de ter passado em algum momento, assim, Hum. são aulas bem para iniciantes mesmo, assim, Sim, a gente acredita que não vai ter algum tipo de lesão, mas é bom essa consciência. Isso é muito importante, a pessoa ter a consciência, olhar para o corpo e falar: "Não estou conseguindo fazer esse exercício, vou buscar ajuda". Ou às vezes a vergonha mesmo, né, tem muitas sim, pessoas que sofrem com problema de autoestima. Então, de repente, para entrar numa academia, quer perder um pouquinho de peso antes? Então tudo bem, então faça alguma coisa, ou que faça caminhada dentro de casa. A pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas um lado bom foi isso, as pessoas perceberam que elas podem fazer dentro da casa. sim. O fato de caminhar,
dentro de casa de um lado para o outro já é alguma atividade física, né. Sim. Então tem que começar, isso é importante, tem que dar um chute inicial e começar. Sim, e até dentro do dia mesmo, né, porque você tá falando da caminhada, por exemplo, tudo bem que hoje eu moro numa região privilegiada, que é uma região central, mas tudo que eu posso eu faço andando. Tudo que eu Sim. posso, eu faço andando do meu dia, porque tá, eu não tenho a condição de repente ir numa academia, né, por questões gerais, mas eu pelo menos incluo a caminhada dentro Caminhada. da minha rotina. Mas hoje a gente tudo, né, é carro, é Não, carro, é eu Uber falo pra sempre para o meu né. marido: "Ah, eu vou automatizar a casa", eu falo: "Será que a gente não consegue ir até a persiana e abaixar?", né, isso é muito a nossa geração traz muito essa questão tecnológica. É Sim, bom, eu acredito que tem pontos positivos, sim. mas o fato eu moro no 17º andar, subo de escada. Pelo menos uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, vamos de escada. E é rapidinho, né, eu moro no 19º, dá 5 minutos que eu já 5 cronometrei, só que a minutos, gente é chega tudo isso. bem, suado, né. Acabado? Chega. Morrendo? Também. Mas valeu a pena, porque é um Sim, baita cardio, o coração agradece, o coração fica forte, diminui chance de infarto, ajuda no aspecto da pele da perna, um monte de benefícios subir escada. Eu sou amante da escada, eu gosto muito, eu super indico. eu não sei se você já assistiu, ai, se eu estiver errando o nome depois eu corrijo, mas é um filme que chama Wall-E, e aí tem aquele robozinho, tal, e não tem, né, a Terra não é mais habitada, as pessoas moram no espaço lá numa nave, só que é tudo tecnológico. Então, eles atualmente, né, todos são muito obesos. E aí eles não se movimentam para nada, porque tem uma cadeira flutuante que vai te levando para todos os lugares, e fica uma tela holográfica aqui, então nem o celular mais você precisa, porque fica a tela e aí você vai falando e dando os comandos e comunicando com as pessoas. E aí, é muito engraçado esse filme, porque chega numa hora que eu não lembro exatamente o problema que dá lá, só que aí eles meio que têm que se unir, e aí as cadeiras deixam de funcionar, todos eles caem no chão e eles não têm mais mobilidade, não conseguem andar. Eles: "Não, mas a gente vai se unir, vai conseguir". Aí eles começam a ter uma outra consciência do quanto é importante você se movimentar e ter, né, essa questão do corpo. E aí você falando da tecnologia, eu fico pensando assim, onde que a gente vai parar mesmo, né, porque hoje muita gente tem problema no pescoço Muito. disso aqui, né, de ficar aqui no celular. Essa tensão, ou trabalha só aqui e não se movimenta, não alonga durante o dia, e tem uma série de problemas depois de mobilidade. Não, com certeza. Eu, antes de entrar nessa área que eu tô hoje, eu trabalhava com ginástica laboral e aí entrava nas grandes empresas tentando convencer as pessoas a praticarem atividade física. Você precisa ver a quantidade de pessoas que recusam o alongamento. Uhum. Eu preciso entregar isso aqui agora, a professora não vai dar. E aí fica ali 24 horas no computador, 24 horas digitando a mesma coisa, levanta para ir no banheiro, não consome água, Nath. Essa é um problema, assim, as pessoas não estão consumindo água, né. A gente vê pessoas que falam: "Ah, não, acho que eu tomo umas 2 xícaras dessa de água por dia". Gente, Como que vive? alô, como vive? Não, meu Deus do céu, o corpo tá, assim, murchando por dentro, não Sim. dá, né. Então as pessoas estão esquecendo do básico. Então, às vezes, você tá em casa trabalhando home office, entre uma hora ou outra, levanta, faz um alongamento, se estica, vai dar uma caminhada dentro de casa mesmo, faz seu corpo sentir ele vivo, né, que você não tá só no automático, porque a tecnologia tá entrando tanto na nossa vida que a gente tá ficando robotizado, né, a gente tá querendo facilitar tudo, 100% do dia você quer facilitar, porque você quer tempo, né. Isso é Sim, muito importante, as pessoas estão tentando comprar o tempo e isso não, né, tem coisas que não dá pra comprar, sim. o fato. E nem a nossa produtividade é a mesma, né, Gabi? Eu tô cheia das pesquisas hoje, Uhum, isso é mas bom. eu estava lendo uma outra pesquisa que em horas a gente trabalha mais, o brasileiro trabalha mais, só que ele é menos produtivo. Porque realmente, assim, tomou uma proporção de que, ai, tudo é urgente e tudo não sei o quê, e eu tenho que trabalhar 24 horas e produzir 24 horas, só que meu corpo não funciona desse jeito. Então, por mais que eu queira estar ali, não vai, o meu corpo vai gritar, o meu corpo vai dar sinais, porque ele precisa se regular, ele precisa de movimento, precisa de descanso, de pausa, tudo isso. Então, às vezes eu acho assim, ah, tá bom, eu vou ficar lá 8 horas, não vou fazer xixi, não vou beber água, não vou me movimentar, não vou alongar. Vê quanto tempo seu corpo não vai te parar daqui uns meses, daqui uns anos, Eu sempre falo né? isso para as pessoas, o corpo vai te cobrar. Sim, Uma hora ou outra, a gente vai entrar no assunto da terceira idade depois, mas eu
trabalhando em casa de repouso, eu vejo 2 perfis de pessoas, bem nítido, bem separadinho. Um que cuidou a vida inteira do seu corpo, e eu não tô falando de restrição, porque as pessoas falam: "Ah, mas aí não vou poder comer um pedacinho de doce", eu como: "Não, se você fizer o certo, por vários dias na semana, você pode comer o que você quiser no final de semana, não tem o tal do dia do lixo, né". Então, assim, só que você vê a pessoa também que não se cuidou. A vida inteira jogou a vida fora, assim, de: "Ah, não, eu vou curtir o que eu tenho que curtir, eu vou beber quanto que eu quiser, eu vou fumar quanto que eu quiser, eu não vou praticar atividade física", e aí não olha para o seu corpo. Chega a ser um desrespeito, né. Sim. Porque a gente, né, é tão perfeito, né, Deus fez tudo tão perfeito, você não olhar para o seu corpo e cuidar dele mesmo com respeito, isso é muito ruim, né. Uma hora vai chegar, sua conta chega e ela chega pesada, né. A gente vê aí os hospitais que às vezes pessoas jovens estão infartando, estão tendo muita crise de ansiedade devido ao estresse do trabalho, e aí para entregar resultado ela esquece do principal, é a história da maternidade, né. Às vezes você quer cuidar de tudo tanto, né, que você Uhum. esquece de você mesma. Sim, E isso não tem volta, né, porque os sim, filhos crescem, né, o seu emprego às vezes você troca, você perde, você, né, acontece alguma coisa, e aí você vai ficando em qual patamar, em qual lugar que sim, você quer tomar, né. Então tem que tomar as rédeas do seu corpo e falar: "Quem sim. vai dominar aqui sou eu", né. E entra naquilo que você falou da qualidade, né, Gabi, porque assim, não tem como 100% me dedicar a ninguém, Não não dá, não existe tem isso, né, a condições. gente não se dedica 100% a nós mesmos. Então eu não vou me dedicar 100% a ninguém. E eu percebo, eu não sei você, mas pra mim é muito nítido, assim, os dias que eu não me olho, que eu não me cuido, são os dias que eu sou mais violenta com a minha filha. Ah, Que sim. eu tô mais desregulada, que aí o grito vem fácil e o desrespeito vem fácil. Então tá, adianta eu não me cuidar, não me olhar e tá 24 horas gritando e violentando? Não adianta de nada, não resolve o problema, Não. né. Não, você só tá colocando problema em cima do problema, né. É, Isso é muito importante falar. Tem um dia na semana que eu dou aula o dia inteiro, então eu chego em casa, ali é que é o quê? Atenção. Eu tô como? Cansada, exausta, né, porque lidar com a terceira idade, ela traz uma sim, carga, né, se sai pesada, né. Mas daí às vezes grita, né, aí você perde a paciência, tudo te incomoda, porque você só quer ficar deitadinha ali assistindo um desenho, um filme, qualquer coisa, mas você e a criança quer o quê? A sua atenção. Só que eu tô exausta. Então essa culpa é muito difícil carregar, aí eu fico imaginando as pessoas que não tiram um minuto do dia pra se cuidar ou vivem naquele estresse de trabalho violento, não faz uma atividade física, como é que não vive o dia inteiro? Como é que essa criança se sente no final do dia? Porque às vezes ela ficou o dia inteiro na escola, quer sim. sua atenção no final do dia, você não tem mais essa atenção, você não quer dar essa atenção a ela, né. Então isso é muito complicado. É, a gente vive, acho que numa sociedade muito acelerada, com muita inversão de valores, né, atualmente, e que acaba dificultando também esse processo dos pais. Então, ao mesmo passo que tem bastante informação, e é um ponto positivo, né, tem muita informação, tem direcionamento, tem isso, a sociedade está aqui, me sugando e me envolvendo num negócio que eu não consigo sair, né, daquela onda, eu fico lá imerso e aí eu continuo replicando tudo isso. Então, poxa, que nível que a gente chegou, né, de burnout, de não posso sair 5 minutos ali, tudo bem, eu sei que muitas empresas oferecem ginástica laboral, mas ainda Ah, eu acho é que ainda é um realidade número pequeno, muito né, pequena. comparado ao que deveria. Então assim, poxa, tá bom, a empresa não oferece, mas eu também preciso me olhar, né, e tirar minhas pausas e sair, e isso vai ser benéfico para todos os lados, para minha Sim, com produtividade, para minha certeza. família, para minha longevidade, porque aí eu queria entrar nessa questão da terceira idade, né. Hoje me preocupa, eu sempre tive o discurso assim de: "Ah, eu quero viver até enquanto eu não estou dependendo de ninguém, enquanto eu ainda tenho minha autonomia, né, de me movimentar, se for para ficar acamada, eu não quero viver", eu sempre tive isso daí. Mas tudo bem, eu tenho esse pensamento, o que que eu tô fazendo pra chegar lá e Não, não é, tá nessa situação? Porque o nosso corpo é uma máquina, né, Gabi? é, Se a gente não treina, se a gente não usa, ela enferruja. com certeza. E hoje você trabalhando com a terceira idade, me conta mais como É, é o que eu sempre falo, qual é a sua escolha para o futuro? Você pode escolher, a vida é sua, você pode escolher o que você vai fazer, só que isso vai colher fruto lá na frente. Então a gente vê o pessoal aí que tá se cuidando, que tá se alimentando bem, que tá dormindo boas horas de sono, que tá praticando pelo menos 3, 4 vezes na semana algum tipo de atividade física, no final da linha quando chegar, porque todo mundo chega, né, no finalzinho, né, sim, não é uma corrida, mas a gente chega lá no final. Você vai chegar bem.
não exclui o fato de você poder ter doenças, Alzheimer, Parkinson, né? Essas doenças, esses tipos, alguns tipos de demência, isso não exclui esse fato, mas ela previne. Uhum. Então, a atividade física ao longo dessa sua vida vai poder prevenir o câncer, né? Vai poder prevenir essa ansiedade, né? Uma depressão profunda que pode se tornar uma demência. Então, várias coisas que a atividade física vai contribuir, que no futuro, quando você chegar na terceira idade, vai dizer como você vai ser. Às vezes a gente pega um pessoal aí, como eu estava falando para você do evento que a gente está patrocinando, que é o Jotiza, você vê uma senhora 90 anos, gente, atleta da natação. Isso é muito legal. Mas daí você vê também na casa de repouso uma pessoa com 62 anos, com uma demência muito avançada, com dor no corpo inteiro, obesa e que o que que nós vamos poder fazer por essa terceira idade? Porque quando chega até mim, eu fico, bom, vamos tentar ajudá-lo, vamos promover a qualidade de vida no resto que falta da sua vida, né? Porque a gente tá bem mais próximo do futuro do que do Sim. passado deles, né? Então, o que que eles vão ser? Como que a gente vai fazer? Só que normalmente chega até pra gente bem debilitado e a gente vê que foi por escolhas ruins. Uhum. Foi hábitos errados no passado que te trouxeram até aqui, né? E apesar de que às vezes, por exemplo, a gente vê a galera do Parkinson. O Parkinson é uma doença degenerativa, ela não tem cura, mas ela é tratável. Então, como Uhum. que você vai tratar essa doença para você chegar bem no futuro, né? Porque se você falar, não vou praticar, porque o Parkinson é movido à atividade física. Se você não fizer, vai enrijecer. E aí, se essa pessoa não fizer, ela vai chegar muito travada. Quando ela fizer 80, 90 anos, ela vai estar muito travada a ponto de não conseguir levantar sozinha da cadeira. E é o que você falou, como que eu quero estar? Eu não quero estar acamada para alguém cuidar de mim. Isso ninguém quer estar, mas às vezes acontece, né, Nath? Esse é um destino que a Sim. gente não tem como prever, né? Mas Mas você tem tem que estar como muito. prevenir? Tem como prevenir, é isso. Não dá para prever o que acontece com você, mas tem como você prevenir o que pode acontecer. O AVC mesmo tá ligado aos hábitos da vida da pessoa. Se essa pessoa é extremamente estressada, ansiosa, se ela fuma, se ela bebe, se ela não pratica nada de atividade física, consome fast food 5 vezes na semana, gordura atrás de gordura, Ela tem mais é um chance. grande candidato a ter um AVC do que uma pessoa saudável que pratica atividade física e tem um hábito de alimentação saudável, por exemplo, que leva o trabalho um pouco mais leve, né? Então, tem duas diferenças desse perfil de pessoa e a escolha é agora. Sim. É porque, assim, você falando, né, por exemplo, um acidente que me acontece, eu não, eu realmente não consigo, às vezes, nem prevenir, né? Claro que tem as questões, ah, eu tô no carro, vou colocar um cinto de segurança, eu tô prevenindo e tal, mas tem coisas que fogem um pouco da nossa previsão, mas da nossa prevenção. Mas essas escolhas que a gente faz hoje, elas evitam muita coisa, né? Ah, o acidente tá fora do meu controle? Tá, mas o meu corpo, como eu tô me alimentando, como eu tô me exercitando, tá dentro do meu controle, Sim, sim, né? sim, sim, com certeza. Isso é importante. A gente vê, por exemplo, pessoas que praticaram musculação a vida inteira, chegam na terceira idade com um nível de massa muscular melhor às vezes que o nosso, que não pratica tanta musculação assim. Aí você pega uma pessoa que não tem esse treino e que tem uma sarcopenia, que é a falta de massa Sim. muscular altíssima. Aí os dois caem da cama. Um vai quebrar o fêmur, por exemplo, o outro não vai quebrar, porque o músculo protegeu o seu osso. Então já dá para perceber o quanto a atividade física impacta na vida dessa pessoa, né? Porque um não conseguia treinar, nunca fez nada por si, o músculo está enfraquecido, não está mais com as fibras, né, do jeito que deveriam estar. E o outro está melhor porque treinou muito, né? Se cuidou, se alimentou direito, consumiu proteína, enfim. Você pega essas duas pessoas. Esse que quebrou o fêmur, a dificuldade de caminhar de novo é gigantesca. Mas vamos supor que esse que está ativo quebre o fêmur também. Essas duas diferenças. Ele vai se recuperar muito mais rápido que esse. É o que a gente tá falando do acidente. O acidente não tá no nosso controle. Mas se você sofrer, como é que seu corpo tá preparado para receber isso? Uhum. Né? Qual o baque, como é que você vai se levantar no dia seguinte? Isso é muito importante. Isso muda muito a sua visão do futuro, né? Totalmente, né? E eu sei que às vezes a gente tem, ah, mas eu cuidei a vida inteira do meu filho, ele tem que cuidar da minha velhice, não sei o quê. E não é bem assim, né? Assim, eu acho que é claro, né? Quando a gente tem uma relação muito bem estabelecida, conectada, a gente vai sentir prazer também nesse cuidado, mas eu não vejo como uma obrigação. Eu não sei se você já assistiu This Is Us É, eu já e já ouviu pedaços assim, falar. é já. Tá.
É uma série linda, gente. Quem puder assistir, assista. Mas chega no final, não é tanto spoiler aqui, porque a série mesmo já fica entre passado e futuro desde o início. A mãe, né, que é a personagem principal, ela descobre que ela tem Alzheimer. E aí ela fala e deixa claro para todos os filhos dela que ela não quer que eles deixem de viver e de privar a vida deles para cuidar dela. Que eles cuidem na medida do possível, mas que eles vivam a vida deles. Mas é uma mãe que ali dentro ela faz escolhas legais e ela tem até, né, um Alzheimer um pouco atenuado ali, eu vejo. E hoje eu penso nisso, assim, a gente tem que, assim, se conscientizar de eu não quero depender, eu vou me cuidar, fazer escolhas boas, se lá na frente eu precisar e estiver disponível, ótimo, maravilha. Mas o tanto que eu puder prevenir, que eu puder me cuidar para chegar lá na frente, melhor. Ah, não, com certeza. A gente vê que, assim, a escolha que você for fazer hoje vai refletir no futuro de alguém. Sim, também, né? Não só no nosso. Isso é muito poderoso. Você pode cair numa casa de repouso? Ótimo que caiu. Eu sou defensora das casas de repouso. Eu acho que bom que existem lugares para a gente cuidar, porque não é fácil cuidar de um doente, de uma Sim, pessoa doente em casa. Isso é muito difícil. Isso acaba com famílias. A gente recebe famílias nas casas de repouso devastadas, porque é muito difícil você cuidar de uma pessoa que não reconhece mais o próprio filho. Isso é muito complexo, né? As demências estão crescendo num grau assustador. Então, como que você quer que o seu futuro seja para refletir, seja positivamente ou negativamente na vida de um filho? Um filho que é bem criado não vai abandonar seu pai. Quando a gente fala de casa de repouso, a gente não está abandonando, a gente está cuidando, sim, né? Então isso é muito importante, isso é muito, muito legal da gente falar aqui, porque as pessoas ainda têm um tabu muito grande com casa de repouso, né? Isso é muito difícil. Ah, eu vou largar meu pai lá, eu vou abandonar. E você não está abandonando, porque às vezes em casa é a história do filho em casa. sim, Qual é a qualidade de vida que você está dando para essa pessoa, para o seu filho ou para o seu pai numa casa de repouso? O que que você quer para ele? Porque ele escolheu a sua vida. Você não pode viver a vida dessa pessoa. Então você escolheu o que você quer ser, o que você pretende no futuro. Você vai chegar no futuro. Quando você chegar no futuro, como que você vai estar e o que vai impactar na vida das pessoas? E aí que a gente vai colhendo ali, colhendo, né, os frutos dessa escolha dessa pessoa. Seu pai chegar lá numa casa de repouso, por exemplo, como que você vai cuidar dele? Você vai visitar todos os dias? Ou não, você vai visitar uma vez por semana, que é o que dá? As pessoas em volta dele, os profissionais vão cuidar melhor do que ele estando em casa? Então são escolhas que você vai fazendo, mas que determina o teu futuro é você, isso sem dúvida, né, não dá pra gente discutir quando você determina o que você vai ser no futuro, isso é muito sim. importante. E hoje, você entrou até num assunto interessante, que hoje também você falou, a gente cada vez tem sido mãe mais tarde. Então a gente tá naquela geração que o pessoal tá chamando de sanduíche. Eu tô aqui tendo filho mais tarde, meus pais estão envelhecidos e eu acabo tendo que cuidar da criança e cuidar dos pais também. O que tem esse impacto que você falou, a gente não dá conta muitas vezes, Não, dá. né? E aí a gente tem que fazer algumas escolhas, mas que nos leva também à reflexão, tá bom, eu fui mãe mais tarde. Eu vou cuidar da minha saúde para lá na frente, quando eu for avó, eu também não precisar desse cuidado da minha filha, e enfim, né? Sim. Eu posso fazer escolhas mais assertivas, mais Mais interessantes. assertivas, a nossa geração tem sido pais dos pais, É, mães das próprias mães, né. é, Então, porque acaba se tornando, né, a gente tem uma sim, pessoa que debilita e que depende 100% de você, assim como uma criança. Mas por erro dela mesma, por escolha dela. Então, de maneira alguma você vai abandonar teu pai e tua mãe ali, você honra eles, né, então você vai ficar ali por eles. Só que isso sobrecarrega a pessoa. sim, Então, às vezes, a pessoa não tem condição. A gente está falando de uma classe muito privilegiada de casa de repouso. A gente fala de casas de repouso particulares que partem de até R$ 15.000 por mês, né? Isso é muito grande, não é a realidade das pessoas. Então, às vezes, precisa deixar em casa. Como que você vai cuidar de uma pessoa idosa e como você vai cuidar de uma criança pequena sim, ao mesmo tempo. ao mesmo tempo? Eu atendo famílias com esse problema e com esse dilema. Então, é muito difícil, né, É, Nath? Nossa, é é, muito complicado. Isso é complexo. É uma questão de, assim, a pessoa fica num eu vou pra cá, o que que eu faço? sim, E aí, de novo, esquece de se cuidar. E aí, como é que tira o pai da própria cama, se você não tem força para levantar, né? sim, Então, isso, a atividade física vai colaborar em alguma sim, forma, e também tendo um profissional atrás desse idoso que vai também ajudar ele a reabilitar.
porque a gente tem doenças degenerativas que vão incapacitar essa pessoa, mas a gente também tem muitas doenças que são controláveis, como o Parkinson, que eu já citei, né. Sim, O Parkinson é tratável, ele é controlável, né, ele tem uma ascensão, mas se você cuidar do caminho dele, tem pessoas que vivem 30 anos com Parkinson, né, então dá para você cuidar. Só que você tem que fazer boas escolhas na sua vida, como tudo na vida, né, como todas as opções você tem que acertar, não tem muito sim. erro, não tem margem para erro, né. É, você estava falando, eu fiquei lembrando, né, o começo desse ano eu tive que tratar tendinite aqui no cotovelo de carregar minha filha no colo. Eu falei: "Gente, olha Movimento como isso já repetitivo, né. tá", eu falei: "Olha como já tá impactando a falta de atividade física", porque não é pra mim uma opção deixar de pegar ela no colo. Eu não Não, quero deixar de pegar ela no não, colo, eu até quero quando você continuar, puder e ela deixar. né, eu quero continuar pegando ela no colo, mas tá bom, então, se eu quero continuar pegando ela no colo, alguma coisa eu tenho que fazer pra que isso, seja viável, né. E a musculação é uma dessas coisas, que aí não tem como, né, não tem como fugir. Tem que ser É, movimento apesar de não resistido. gostar, às vezes as pessoas não gostam, mas é uma coisa muito importante, né. Não, assim, não acho que uma hora ou outra todo mundo vai ter que fazer uma vez ou 2 vezes musculação, porque é necessário fazer o esforço resistido, né, na atividade física. "Ai, a dança é benéfica, a caminhada é benéfica", tudo é benéfico, Mas você hum, precisa ganhar massa mas muscular, precisa ganhar massa muscular, então precisa, não vai ter muito para onde fugir. Mas entra nessa discussão, né, do hoje eu quero estar saudável para ela, então eu também preciso me cuidar. precisa, é. Eu poderia simplesmente entrar, assim, no meu lugar de: "Ai, coitadinha de mim, não tenho tempo para fazer atividade física. Ai, eu vou pegar menos no colo, vou terceirizar", mas não é uma escolha que eu quero hoje, Não, né, ai, o que eu eles quero é eles crescem, é muito, assim, tabu, a gente fala: "Cresce tão rápido", cresce, né, Nath. cresce, passa muito rápido. Passa muito rápido e aí você vê que aquela criança, aquele nenê, já não precisa do seu colo tanto, Uhum. né. Eu fui uma mãe de colo. Eu gostava que a Lia dormisse no meu colo, adorava, gente. Nossa, até hoje se eu pudesse deixaria ela dormindo no meu colo, porque eu sei que eu vou piscar e amanhã ela já não vai mais querer o colo. Sim, Então, você precisa estar saudável desde o momento do seu parto. A gente vê também benefícios na sim, e gestação. principalmente para o parto natural também, que a gente nem citou aqui, mas tem diversos benefícios da atividade Benefícios, física até muito. o O parto. parto, ele já te mostra o quanto a mãe é forte, né, e o quanto ela precisa estar forte para receber esse bebê, porque ele nasce com 3 quilos e pouquinho, 4, 5. Sim. Mas e aí? Como você carrega num pós-parto, né, com Uhum. dor, com tudo, né, a mãe renasce ali na hora do parto, mas ela precisa também fisiologicamente estar bem, né, o Sim, corpo precisa estar forte. Então, ver benefícios de uma mãe que faz, atividade física na gestação, colhendo os frutos positivos ali depois que esse nenê nasce, né, ela consegue ter sim, muito mais disposição para cuidar no puerpério, né, que é tão difícil que as mães passam, né. Então isso é muito legal, a pessoa que faz atividade física durante essa gestação, ela vai ter uma resposta positiva lá na sim. frente, E até nos impactos do estresse também, né, que eu também. estava pensando aqui, nossa, eu tive uma gestação bem estressante. E na época não fiz também, eu até procurei yoga para fazer, mas acabei não fazendo. Durante a gestação eu consegui fazer hidroginástica, por É um ótimo. período, né, que foi ótimo, mas amortece inclusive o estresse, porque a gente acha: "Ai, não passa para o bebê", passa, a placenta não segura todo o cortisol. Então, Não, não, né, não. tem a chance também dessa criança nascer um bebê mais sensível, né, mais reativo, e aí quando a gente consegue olhar para isso, a gente também atenua até as questões do puerpério. Não, com certeza. Quando você passa uma gestação mais tranquila, É, fazendo se cuidando, praticando a sua atividade física, tomando bastante água, se alimentando, dormindo bem, não dormir o suficiente, porque lá na e no não dá pra. no final da gestação a gente não consegue. Não, a gente não tem posição, né. Mas quando você consegue se cuidar, essa criança sente. Sim, Ela sente a tudo, né, diferença de você estar cuidando, a mãezinha tá cuidando, né, dela de dentro e dessa mãe por fora, né, então isso é muito legal. com certeza. Gabi, a gente falando, 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 poderia ficar falando, né, 1000 Muito. horas aqui sobre atividade física, mas a gente já está se encaminhando para o final, então eu queria que você deixasse um recado, né, sobre esse tema que a gente está falando, e aí pode ser voltado para as mães, para a terceira idade, enfim, se quiser falar, né, um para as mães, um para as crianças, um para os idosos pode, e falar também onde as pessoas te encontram, né, se elas quiserem procurar o seu serviço também, como que elas fazem para te contatar. Bom, então, gente, o recado que eu gostaria muito de deixar para vocês é pratiquem atividade física.
Seja caminhada, seja musculação, seja natação, incentivem as crianças a entrar no esporte, né? Eu sou fã de carteirinha da natação, coloquem seus bebês, entrem junto, vocês vão amar, né? Aquelas coisinhas gostosas dentro da piscina, é muito legal, eles adoram. Façam atividade física para vocês colherem bons frutos no futuro, para vocês estarem bem na terceira idade, para vocês terem a melhor idade. Isso é muito importante, né? Porque a gente fala 90% aí da terceira idade não é a melhor idade. É sim. É o momento da sua aposentadoria, que os filhos estão criados, que você já não tem mais aquela responsabilidade. É o momento de você curtir a sua vida 100%, né? Então, você estando bem nesse momento, você vai conseguir, né, se cuidar e prosperar cada vez mais. Nós temos uma empresa, a nossa empresa chama Amifit Senior. A gente vai até vocês, tá? Então, se você tem um idoso em casa que precisa de atividade física, precisa melhorar a qualidade de vida, nós vamos até você. Vou pedir a gentileza de seguirem nosso Instagram. Nos sigam no Instagram, né? Isso é muito legal. É @amifitsenior, tá? Com A. Depois a gente, né, Nath? Depois a gente Sim. deixa aqui para o pessoal o link dos Instagrams aí para o pessoal seguir. Nath, queria agradecer mais uma vez vocês, assim, pela oportunidade de estar aqui. Isso é muito importante. Eu sempre falo que se eu tivesse conhecido seu canal um pouquinho antes, assim, tinha pulado alguns perrengues na maternidade. Isso é muito legal. Então é bom ter esse espaço para a gente poder falar como mãe, como empresária, como professora, né, que defende tanto a qualidade de vida na terceira idade e na vida, né? Então isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Ai, eu que agradeço. Olha, professora de educação física nunca trouxe esse tema para cá e surgiu a oportunidade Ai, com que bom. É o você, destino. então Você vê é o como destino. foi? Foi muito destino. Que bom. Fico feliz. E foi muito gostoso falar disso, porque realmente, assim, eu já tinha estudado isso na faculdade, todo mundo estudou da importância disso, mas hoje, maternando e estudando mais sobre outras coisas, eu vejo como isso tem impacto benéfico em todas as relações, com você com você mesmo, você com as pessoas ao seu redor, você com seus filhos, isso tem impacto gigantesco, né? Seria maravilhoso se toda a sociedade praticasse, Nossa, porque, né? seria a vida, A assim, gente teria menos problemas em relação a uma série de questões de aí. tudo, né? Seria assim o melhor dos mundos, né? É, Mas a gente, como profissional aí da saúde, professor de educação física, a gente vai tentando. É sim, um trabalho de formiguinha, né, Nath? sim, A gente sim. vai tentando migalhinha por migalhinha ali, tentando juntar um pessoal para que eles entendam. Eu enxergo que a nossa geração ela vai chegar melhor na terceira idade. As pessoas estão Sim. se conscientizando um pouco melhor, então isso é muito Apesar importante. dos desafios, né? Porque hoje a gente tem aí muitos desafios em relação a essa era tecnológica, ao tempo que a gente gasta ali e se perde utilizando o Instagram, rede social, a gente poderia estar se movimentando e fazendo outra Ah, não, coisa, sem né? A gente dúvida. enfrenta esses Você fala, você vai desafios. mexer no Instagram, mas pelo menos anda na esteira. Então, tudo bem, pelo menos só toma cuidado para não cair, mas pelo menos faz alguma coisa, vai caminhar, vai fazer uma bike, né? É, eu Qualquer coisa. defendo a atenção plena, então não vou nem falar para usar o Instagram na Não, esteira então da é verdade, atividade fica relaxado ouvindo só uma musiquinha que desliga o Instagram, gente, porque a gente vive muito em função dele, né? Muito. É, Eu falo uma pessoa, eu consumo muito o conteúdo do é. Instagram, mas a gente tem que filtrar o que a gente vê Sim, hoje, sim, né? A com gente tem que se certeza. cuidar, porque a saúde mental também Sim, é muito importante, sim, assim. Tem que estar lado a lado, então isso é é. muito legal. E tem o lado bom também, a gente também não pode, ai meu Deus, vou demonizar a tecnologia, ela veio com muita coisa boa, Não, porque senão você né? vai sair fora da caixa, né? As É, pessoas, a geração é tecnológica. A sim, gente tem que aceitar. Os nossos filhos são, né, sim, tecnológicos, né? A gente evita telas lá em casa, por exemplo, mas aí, às vezes eu tô rodando o Instagram, eu olho pro lado e minha filha pega o celular e ela fica assim, ó, sim, sim, mas como? Né? porque Eles vê a gente o são tempo inteiro, né? tecnológicos, é a geração deles, mas a gente tem que trazer para que eles não se tornem dependentes disso, Sim, né? Consumam conteúdo, consumam um pouco de tela, né? Porque não, na prática não tem como zerar 100%, mas tem como a gente trazer também outras o coisas. equilíbrio, O né? equilíbrio, é o tal de equilibrar todos os pratinhos. É difícil, gente, olha, como é difícil equilibrar todos os pratos. Mas a Mas é gente luta, possível. luta, todos os dias. Tem que escolher qual prato você vai dar prioridade no dia, É. mas a gente consegue equilibrar todos com um pouquinho de paciência, né? Com certeza. E para vocês que ficaram aqui até agora, eu agradeço muito. Esse assunto é muito importante. Eu não vou nem falar assim se você gostou. Compartilhe, compartilhe com todos os amigos, familiares, para que a gente possa trazer essa consciência de ter uma vida mais ativa, de chegar, né, na terceira idade com mais saúde, de também estar no presente com mais saúde e viver efetivamente com qualidade de vida para os nossos filhos e para a gente. Se você gostou,
Deixa a sua curtida. Comenta aqui, vamos fazer assim hoje. Comenta qual a brincadeira que você mais gostava na sua infância. De repente, essa brincadeira você pode trazer para o agora com seu filho e é um momento que vocês podem praticar juntos a atividade física e o brincar livre. Se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá!